Primeira parte. A visão. Capítulo 1. O método. Em primeiro lugar, temos de explicar a técnica de pensamento que usamos para chegar às concepções que aqui exporemos. Podemos estudar a natureza de um terreno de duas maneiras. Primeira, construindo para nós um conceito geral, observando-o do alto de um monte ou de um avião. Segunda, fazendo uma ideia dele, percorrendo-o a pé, passo a passo, em todos os sentidos. No primeiro caso, teremos uma visão de conjunto, que chamaremos de síntese. No segundo caso, teremos uma visão de pormenores, que chamaremos de análise. No primeiro caso, veremos as linhas gerais que nos escapam no segundo. No segundo caso, veremos as linhas dos pormenores que nos escapam no primeiro. É lógico ser desse modo, porque o ser humano encontra-se exatamente entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Somos feitos para perceber com os nossos sentidos apenas a realidade que nos é oferecida pelos fenômenos de nossa grandeza. Procuramos superar tais limitações de nossa percepção por meio do microscópio e do telescópio, mas só podemos fazê-lo até certo ponto. Conseguimos então chegar um pouco mais longe, porém depois temos de parar diante de horizontes mais afastados, além dos quais, para nós, o infinito permanece igualmente inatingível. O pensamento humano, filho de capacidades perceptivas incrustadas pela natureza das coisas entre esses dois extremos, lançou-se, em seu impulso natural para o conhecimento, ora numa direção, ora em outra, criando assim, instintivamente, os dois métodos de pesquisa que o homem conhece, o dedutivo e o indutivo. Possuindo a inteligência e assim equipado com meios para caminhar, o homem tinha de seguir as duas estradas que já o esperavam, traçadas na estrutura do mundo, e por elas caminhou. Logo, com o seu método dedutivo, explorou o terreno, como de cima de um monte ou de um avião, obtendo uma visão de síntese, mas não localmente controlada pelo contato com o terreno onde ocorrem os fenômenos. Uma visão de conjunto, de princípios gerais, onde faltam os pormenores. Isto ocorreu quando o homem entregou-se nos braços da inspiração, da intuição ou da revelação. Daí ele tirou os princípios gerais, não demonstrados, não focalizados com exatidão pelo trabalho racional, suficientes para saciar a mente apenas enquanto o seu amadurecimento não lhes despertasse a fome de saber mais. Eis então que em certo momento nasce a ciência, usando a perspectiva oposta, ou seja, o método indutivo. De posse desse método, ela começou a explorar o terreno não mais do alto, mas sim percorrendo-o passo a passo, entrando em contato direto com os fenômenos. Não mais visão de conjunto, de síntese, mas sim de pormenores, analítica. Surgem assim a observação e a experiência, que, excluídas no primeiro caso, levam aos resultados práticos e utilitários produzidos pela ciência. Este método, no entanto, diante do problema do conhecimento, tem um ponto fraco. Se é mais apto a agir na matéria, dando-nos resultados práticos, é o mais inadequado, por ser método de análise, para nos dar a visão de síntese
e resolver assim o problema do conhecimento. Sucede então que, em pleno século de ciência positiva como o nosso, voltamos a confiar no gênio dos grandes matemáticos, que, por abstração, não só trabalho de lógica, mas também de intuição, conseguem se elevar acima do mundo fenomênico, trazendo daí a visão de conjunto que a ciência positiva, com seu método experimental, não consegue alcançar. No entanto, também a ciência necessita da intuição, pelo menos para formular algumas hipóteses de trabalho, sem o que não consegue se orientar, ficando sujeita em seu progresso a puras tentativas. Após esta premissa, vamos ao nosso caso. Nos volumes anteriores, usamos alternadamente ora um, ora outro desses dois métodos. Neste volume, utilizaremos ambos, dirigindo-os em colaboração para o mesmo alvo. Isto significa que usaremos os dois métodos e as duas perspectivas, a revelação, intuição ou inspiração, como visão panorâmica por síntese, e a observação ou experiência como visão detalhada por análise. São estas as duas formas do pensamento humano, religioso e científico, ou seja, a descida do pensamento de Deus à terra por meio dos profetas e inspirados, e a laboriosa ascensão do pensamento humano por meio dos pensadores e dos cientistas. Eis aí o método que seguiremos. Para atingir o máximo resultado possível na busca da verdade e alcançar o máximo possível de conhecimento, usei alternadamente os dois métodos, inspiração e razão. Começo assim enfrentando o problema com a visão panorâmica, do alto, ou seja, com a inspiração. Dessa forma, obtenho uma visão de conjunto ou total, o último resultado de uma operação da qual, no entanto, não conheço os termos componentes de onde esses totais derivaram. Faltam os pormenores, as provas, o controle racional para esses resultados serem aceitáveis no plano lógico, a fim de que resultem demonstrados de acordo com a forma mental do homem moderno. A intuição não nos dá nada disso. Ela produz num lampejo uma visão de síntese, sem minúcias, na qual não é possível aplicar, naquele momento, a análise e o controle, nem a observação ou a experiência. Pude conseguir, desse modo, a orientação geral, mas falta todo o resto. Assim, chego a descobrir a conclusão a ser alcançada, mas ainda não sei o caminho para chegar lá pelas vias racionais. Vi a verdade, mas não posso demonstrá-la agora. Tanto mais que o fenômeno da inspiração é, em grande parte, independente de nossa vontade. Mas, enfim, alguma coisa conseguimos, exatamente a orientação geral que falta hoje à ciência. Os profetas, os inspirados, as revelações das religiões pararam aí. É natural, portanto, que a ciência, ao trabalhar no polo oposto, não tome em consideração esses resultados, que, no entanto, são de grande importância. Ela não os deveria ter rejeitado, mas sim tomado para examinar e dar a eles uma explicação, pelo menos como uma hipótese de trabalho, que pudesse, ainda que provisoriamente, preencher a sua falta de orientação quanto aos problemas máximos do conhecimento. Por enquanto, não nos deteremos neste ponto. Ao contrário, temos de procurar completar os resultados da inspiração recebida, usando em seguida, num segundo tempo,
também o método oposto e complementar, que é o da ciência. Devemos, assim, descer do monte ou do avião ao nível do terreno e percorrê-lo todo a pé, observando-o de perto. Isto procuramos fazer em vários volumes, onde retomamos os temas da inspiração para desenvolvê-los racionalmente, controlando-os com a observação e a experiência. Guiados pela inspiração recebida, maior é a nossa orientação. Não vamos explorando ao acaso, mas, pelo contrário, seguimos direções precisas, porque sabemos, mesmo antes de vê-los, que lá existe um rio, um bosque, uma rocha, um terreno diferente. Com o mapa geral do solo, obtido com a perspectiva do alto, o nosso trabalho se reduz apenas à análise dos pormenores, uma vez que a visão sintética está diante de nossos olhos, orientando-nos. Com esse mapa em mãos, não temos o trabalho de fabricar outro para nos orientar, sendo possível assim, pois já estamos orientados, concentrar toda a nossa atenção no estudo das minúcias. Infelizmente, a ciência encontra-se em outras condições. Ela não tem nas mãos o mapa geral do terreno para fazer as suas pesquisas. Acha-se diante de um número infinito de pormenores, e o fato de estar obrigada, através deles, a chegar à reconstrução de uma visão de conjunto, constitui uma dificuldade por vezes insuperável, pois em nosso universo, como veremos, a unidade do todo foi pulverizada na infinita multiplicidade fenomênica. Por isso, ela é obrigada a se limitar a sondagens parciais, denominadas hipóteses, que, controladas mais tarde pela observação dos fatos, são definitivamente aprovadas como teorias aceitas, representando apenas sínteses parciais, limitadas a campos restritos ou aspectos da verdade global. Assim, tudo permanece fracionário, cobrindo-se apenas estreitas faixas do terreno. No conjunto persiste a desorientação, justamente porque falta o meio para alcançar uma visão de síntese, coisa que a análise, por sua natureza, é incompetente para nos dar. Dessa forma, a ciência, se é o meio mais adequado para produzir resultados de caráter material, mostra-se, contudo, mais inepta para produzir os de valor espiritual. Isto ocorre porque ela está situada na multiplicidade dos pormenores fenomênicos, no terreno das formas e dos efeitos, polo oposto ao centro unitário da divindade, de onde desce a revelação, mostrando-se assim, por sua natureza, a mais incompetente para alcançar resultados unitários de síntese através de uma visão geral, o único meio capaz de resolver os problemas máximos e nos dar o conhecimento. Dessa maneira, fica vedada à ciência a função de orientação, que compete, pelo contrário, à inspiração, assim como para a inspiração é vedada a função de conhecimento analítico, que compete à ciência. Mesmo em relação ao nosso caso, temos de fazer estas referências contínuas ao estado atual do pensamento humano, pois o nosso pensamento deve também se orientar em relação a ele e à sua atual fase de desenvolvimento. Procuramos, assim, não permanecer unilaterais, como as religiões de um lado e a ciência de outro, que acreditam cada uma que a sua perspectiva particular seja suficiente para abarcar toda a verdade. Em vez de se completarem, como é necessário entre coisas complementares, a fé e a ciência têm procurado se excluir, condenando-se reciprocamente.
Procuramos, por isso, evitar esse erro de unilateralidade, fundindo os dois métodos, sem nos fecharmos em barreiras pré-concebidas num polo ou no outro. Sempre há algo para se compreender cada vez melhor e alcançar o conhecimento quando, em vez de uma, dispõe-se de duas perspectivas ao mesmo tempo, a sintética e a analítica. Aí está, portanto, o que será e tem sido, de maneira geral, o nosso trabalho no segundo momento. Quando já houvermos registrado por escrito os resultados da inspiração e tiver cessado o lampejo do qual derivam aqueles conceitos, então cessa de funcionar a intuição e voltamos ao estado normal. É como se descêssemos do monte ou do avião, para então começarmos a andar a pé no chão, passo a passo. Tornamo-nos, dessa forma, investigadores comuns, que observam e experimentam. Estamos, então, fora do mundo da revelação e da fé, penetrando no campo da pesquisa e da ciência. Usamos, então, não mais a forma mental de quem crê, mas a de quem duvida. As atitudes e as perspectivas invertem-se. Não se abre a alma a Deus, mas busca-se provas, entrando na fase de controle racional da intuição. O nosso pensamento põe-se a funcionar com engrenagens diferentes, assumindo uma relação diferente com a realidade, não mais de espírito, interior, por visão, mas de sentidos, exterior, por contato material. Entro, portanto, nesta segunda fase, retomando o pensamento já atingido pela inspiração e o analiso. Eu mesmo procuro as provas com os meios racionais e culturais, porque só quando tiver transformado o pensamento intuitivo nesta segunda forma, poderei então apresentá-lo aos modernos homens da ciência, que só levam a sério o pensamento quando este se apresenta assim revestido. Nesta segunda fase, não é mais a inspiração que trabalha, mas apenas as forças da minha pequena inteligência humana. Em vez de voar, caminho a pé, e a cada passo toco a terra e tudo em meu redor. Então tenho de fazer pesquisas, e quando me falta o conhecimento de alguma coisa, devo procurá-lo e encontrá-lo nos livros científicos. Esta investigação, porém, diferentemente daquela comum, não se realiza por tentativas, mas segue uma orientação conhecida, que não se encontra nos livros. Quem já está orientado por sua conta, sabe o que quer achar, sabe o que deve e o que não deve aceitar do que é dito pela ciência. Nesta pesquisa, não me submeto à orientação dada pelos livros. Ela já me foi dada pela inspiração, que é a única capaz de me dá-la. À ciência peço apenas o fato e o fenômeno, que não estão em minhas mãos, mas que a ciência conhece bem, porque é a ciência dos fatos e dos fenômenos. Peço a ela apenas os pormenores, que pertencem à sua análise e não são fornecidos pela visão sintética de conjunto. Quis explicar tudo isto também para afastar o mal-entendido que a meu respeito tem ocorrido no Brasil. Fui aqui qualificado de médium, o que neste país tem o significado geral de receber, neste caso, mensagens escritas, fragmentárias, quase nunca um tratado sistemático e completo, mensagens provenientes de determinadas entidades, que quase sempre foram humanas, tudo isso de forma inconsciente em estado de transe. Enquanto, para esses médiuns, a maior prova da genuinidade da recepção
reside em não se conhecer aquilo que se escreve. Para mim, a maior prova consiste no controle contínuo que eu posso fazer, em plena consciência, da própria recepção, no exato momento em que ela ocorre. No meu caso, a passividade do transe não é uma virtude, mas sim um defeito que deve ser evitado. Se não percebesse em plena lucidez os conceitos que estou recebendo, eu seria apenas uma máquina cega, passiva e irresponsável, incapaz de distinguir os conceitos inspirados daqueles que não o são. Tenho de tomar parte no trabalho com a minha contribuição pessoal, que a seguir deve controlar os resultados obtidos pela inspiração, submetendo-os ao exame da razão e da cultura com base em provas, para verificar se são genuínos e traduzi-los para a linguagem científica moderna. Trata-se de um trabalho sério e árduo, que exige disciplina intelectual e um certo conhecimento da arte de saber pensar. Pode-se imaginar, assim, a dificuldade que surgiu então quando tive de entrar nessas categorias já estabelecidas, adequadas a outros casos e tipos de fenômenos, tendo de vestir uma roupa que não tinha as minhas medidas. A finalidade do meu trabalho não é apenas demonstrar a sobrevivência da alma ou o fenômeno mediúnico, mas sim oferecer ao mundo cultural moderno o resultado de um trabalho sério de investigações positivas, realizadas em campos inexplorados com o método da intuição, que é novo para a ciência. O meu trabalho não consiste em fazer ato de fé neste ou naquele grupo religioso, mas sim em explorar com métodos novos ou inexplorado, em enfrentar e possivelmente resolver, perante a ciência e o pensamento moderno, o tremendo problema do conhecimento. Assim, neste novo ambiente mediúnico, ocorreu comigo a mesma coisa que me aconteceu na Itália, quando fui julgado e condenado pela Igreja Católica porque não era ortodoxo. Parece, assim, que procurar a verdade sem preconceitos não é uma atitude que pode ser aceita como ortodoxa em nenhum grupo humano. De tudo isso, o leitor poderá compreender como os meus livros nascem de uma profunda elaboração. A fonte primeira e maior é a inspiração, que representa a origem de onde tudo nasce. Se mais tarde leio algo a respeito do argumento tratado, isto só acontece depois, a fim de conhecer o ponto de vista da cultura contemporânea a respeito dos temas desenvolvidos. Mas jamais a opinião alheia, que chega sempre num segundo momento, modificou ou pôde modificar o produto da inspiração. Jamais aconteceu qualquer alteração, por maiores que fossem as objeções dos opositores. Em caso de discussão e dúvida, sempre acrescentei esclarecimentos e exemplos, não só para explicar melhor, eliminando todas as dificuldades possíveis, mas também para achar cada vez mais provas, a fim de que eu mesmo, nesta segunda fase do trabalho, na qual me faço, como requer a ciência positiva, tanto mais desconfiado quanto mais confiante fui na primeira fase, seja constrangido a me render diante da evidência e aceitar como prova as conclusões da inspiração. Trata-se de um trabalho útil, porque, havendo eu me colocado no estado psicológico de homem bem desconfiado e refratário, tive de achar muitas provas, até ficar esmagado e convencido por elas. Quis eu mesmo colocar-me num estado de descrença tal que não houvesse mais lugar
para a descrença alheia. Uma vez compreendida a gênese do pensamento a ser aqui seguido, vamos proceder à exposição dos princípios fundamentais do sistema. Tudo em nosso mundo baseia-se numa contraposição de conceitos opostos que se completam como dois polos do ser, que, embora sejam contrários, só podem existir um em função do outro, que lutam, mas justamente na luta escoram-se mutuamente, e um não pode dispensar o outro. Ora, tudo isso é dado pelo primeiro modelo sistema-antissistema, modelo que aparece reproduzido em todas as formas do ser. Todo o nosso modo de conceber depende desse fato. Assim, a afirmação nasce da contradição, e só podemos afirmar enquanto existe o termo oposto, a negação. Por isso, é a negação que conduz à afirmação, e é a afirmação que implica a possibilidade da negação. Acontece, então, que não sabemos conceber o infinito e o absoluto senão como o estado inverso ao nosso estado de finito e relativo. Desse modo, o conceito que em nossa posição de antissistema conseguimos formar do sistema é para nós negativo, apesar de se tratar da coisa mais positiva que pode existir. O fato de só conseguirmos fazer do infinito e do absoluto uma ideia que representa o inverso de nosso finito e relativo, e não uma ideia direta e positiva, também nos dá uma prova de que estamos situados no antissistema por efeito da queda. Vejamos um caso mais particular. Poderíamos dizer que o ateísmo representa uma das provas da existência de Deus. O ateísmo é uma negação que presume a afirmação e que só em função dela pode existir. A negação não só presume e prova a afirmação, mas também faz parte de dois conceitos que se condicionam reciprocamente, de modo que um não pode existir senão em relação ao outro. Há mais ainda, porém. A negação, ao negar, porquanto é negação, tão somente alimenta e reforça o poder da afirmação com a sua presença. Quando há dois conceitos juntos, dizer não de um lado significa dizer sim do outro. É assim que, em última análise, o não só pode existir para se anular a si mesmo e para reforçar, com a própria negação, a afirmação oposta. Quem nega, nega em última análise a si mesmo, portanto se destrói. E quem afirma, afirma a si mesmo, portanto se torna mais poderoso e se constrói. Quem nega uma afirmação, nega a si mesmo em favor dessa afirmação, que se torna mais poderosa e cresce por meio dessa negação. Os negadores caem nesse erro. Pode-se deduzir daí que quando um conceito possui valor intrínseco como afirmação de verdade, ele nada terá a temer das negações, as quais, se aparecerem, trabalharão em seu favor. O esforço para destruir a nova verdade é utilizado pelas leis da vida para difundi-la, assim como os ventos tempestuosos que trazem destruição são utilizados a fim de levar para longe as sementes fecundas de uma vida mais ampla. A própria posição negativa assumida pelos negadores serve para destruí-los em favor da afirmação, que eles nutrem com a própria carne. O modelo dos dois opostos, sistema e antissistema, nós o vemos reproduzido também nos dois termos contrários, espírito e matéria. Observamos que o homem instintivamente
vê Deus e o paraíso, ou seja, o sistema, no céu, enquanto concebe o inferno, ou seja, o antissistema, nas vísceras da terra, afundado na matéria. Por que isso? Porque a queda foi do estado de espírito ao estado material, através da energia. Aqui, a ideia da queda é reproduzida em sentido espacial, do céu para a terra. Na concepção de Dante, Lúcifer precipita-se do céu ao inferno, aprofundando-se até o centro da terra, onde, no ponto mais longe do céu, permanece a habitação do maior rebelde a Deus. E as subidas ao céu são concebidas em sentido contrário. O purgatório dantesco é o monte da ascensão, pelo qual, subindo-se de plano em plano, chega-se ao paraíso. Esse inferno e purgatório exprimem exatamente, em suas posições invertidas, o primeiro cavado nas vísceras da matéria, o segundo emergindo do seu seio, as duas metades inversas e complementares do ciclo da queda, constituído pelo período involutivo, queda no inferno, e pelo período evolutivo, subida no purgatório, com a purificação que leva a Deus. Sob outra forma, achamos aí a substância da visão que expusemos. O inferno dantesco possui todas as qualidades do antissistema: trevas, dor, ódio, mal, etc. Enquanto o paraíso dantesco possui todas as qualidades do sistema: luz, felicidade, amor, bem, etc. Até mesmo no inferno há certa ordem e disciplina, mas a ordem é coagida e a disciplina é aquela do escravo algemado, enquanto no paraíso a ordem e a disciplina são livres e por convicção. Isso corresponde aos conceitos de determinismo, ao qual a matéria está presa, e de liberdade, primeira qualidade do espírito. Explicam-se dessa maneira muitos modos de conceber que encontramos nas várias religiões, bem como as formas pelas quais os estados de além-túmulo são representados por elas. Explica-se assim a contraposição entre espiritualismo, concebido como elevação, e materialismo, concebido como negação. Explica-se também a divisão do pensamento moderno nestas duas direções opostas, num contraste que representa em nosso mundo a luta entre o sistema e o antissistema. O materialismo moderno constitui um movimento de descida na matéria, condição necessária para se chegar depois a compreender melhor, em relação a Deus e ao Espírito, o significado do universo e de nossa vida nele. O materialismo nasceu como corretivo e reação ao espiritualismo abusado das religiões, como libertação e renovação, a fim de passar das velhas estradas às novas, como salvação da cristalização dogmática, a fim de que o pensamento não permanecesse encerrado e morto dentro dela, mas revivesse e continuasse a avançar. A ciência apareceu como inimiga da fé só num primeiro momento, quando se manifestou como reação de cura do pensamento humano, que corria o perigo de permanecer fechado em alguns caminhos sem saída. Porém, depois, a ciência materialista não podia deixar de caminhar, iluminar-se mais e se desenvolver, porque, observando honestamente os fatos e os fenômenos, tinha de se encontrar com o pensamento de Deus que os dirige e chegar a ouvir a voz de Deus que fala neles. Foi possível, assim, aparecer a verdadeira função positiva criadora desse regresso à matéria,
que é tomar um impulso mais forte a fim de poder ascender mais para o alto, no caminho da evolução para o espírito, fato que só agora começa a se delinear, mas que representa o verdadeiro sentido, valor e futuro da ciência. Final do capítulo 1.